E aí pessoal, tudo tranquilo, firme e forte? Quem fala aqui é o professor Miguel Santos, beleza? Então vamos para mais uma aulinha de física. O tema da aula de hoje, pessoal, estática e hidrostática. Dois temas aí, show de bola, que a gente vai abordar na aula de hoje, beleza? Então solta aqui a vinhetinha para você, beleza, gente? Vamos nessa! Show de bola, pessoal! Estamos aqui novamente para mais essa aula aí que a gente vai dar para vocês. Tema, como eu estava falando, estática e hidrostática. Vamos começar aí com a parte de estática. E a parte da estática, pessoal, é um tema que a gente encontra muito no dia a dia, ou seja, na construção civil, né? A parte de equilíbrio dos corpos. Quando a gente está falando da parte de estática, a gente está trabalhando com os corpos em equilíbrio. Tá bom? A gente vai ver, pessoal, que essa parte da estática ela vai se dividir em duas. Primeiro, a gente vai estudar aqui a estática do ponto material. Vamos ver as características onde a gente pode equilibrar esse ponto material. E depois vamos ver aí, de uma forma mais específica e mais aprofundada, a estática do corpo extenso. Ou seja, a gente vai ver aí a questão de rotação, questão de torque que vai estar envolvido nessa parte aí de estática do corpo extenso. Beleza, gente? Então vamos lá, vamos passar aqui. E primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é levar em consideração essa parte de equilíbrio. Essa parte de equilíbrio ela vem lá das leis de Newton, quando a gente falou, certo? Na parte da primeira lei de Newton, lei da inércia. Depois também falamos da questão da segunda lei de Newton, da força resultante. Então, vê só a parte de equilíbrio que a gente traz aqui para você. Vê. Vamos partir com o equilíbrio em relação ao dado referencial, possui velocidade vetorial constante. Ou seja, pessoal, a gente tem aí um MRU no decorrer do tempo. Portanto, a aceleração resultante é nula. A gente sabe que no movimento retilíneo uniforme, a gente não tem aceleração. Ok? E pelo princípio fundamental da dinâmica, olha aí, pessoal, essa questão da segunda lei de Newton, a força resultante é também nula. E aí, pessoal, quando a gente considera a força resultante sobre o corpo sendo igual a zero, a gente pode dizer que esse corpo ele está em equilíbrio, né? Lá na dinâmica, a gente falou o quê? Que existe o equilíbrio estático, tá certo? Quando o corpo está em repouso, ou o equilíbrio dinâmico, quando o corpo se encontrar em MRU. Tá ok? Bom, quais serão aí as questões de equilíbrio do ponto material? Quais são as características aí, professor Miguel, que a gente pode trabalhar essa parte de equilíbrio do ponto material? Então a gente considera a figura, como vocês estão vendo aqui, certo? Essa minha figurinha. Eu tenho aqui um ponto material e sobre esse ponto eu tenho 4 forças atuando. Ou seja, eu tenho a força F1, a força F2, força F3, força F4. Cada força tem o seu módulo aí, tá certo? A sua direção e os seus sentidos. Tudo bem? Então, pessoal, é o seguinte. Para que a gente consiga equilibrar esse ponto aqui, primeira coisa que a gente deve levar em consideração é a questão da força resultante ser igual a zero. Primeira coisa que a gente deve considerar aí, para que um corpo esteja em equilíbrio, um ponto material, ou seja, ele não tenha movimento de translação, é que a força resultante sobre ele seja igual a zero. Beleza, professor. Quando a gente fala de força resultante, você tem que entender que a força resultante é uma soma vetorial de forças. Tá bom? Então, eu coloquei aqui ó, que o somatório das forças deve ser igual a zero. Quando eu digo somatório de forças, você pode notar aqui nessa figura que a gente tem 4 forças aí atuando no mesmo ponto. Então, ou seja, se eu somar a força F1, a força F2, a força F3 com a força F4, essa soma aí ela deve ser igual a zero. Tudo bem? E aí, pessoal, é o seguinte, quando eu estou somando, fazendo uma soma vetorial, a gente não pode esquecer que a gente deve levar em consideração a direção e o sentido dos vetores. Não é pegar o valor, tá, e simplesmente somar, certo? Uma soma de vetor a gente tem que levar em consideração as 3 características: módulo, direção e
sentido. Tudo bem? Beleza. Vamos ver aqui, pessoal, os métodos que a gente pode utilizar para equilibrar essa questão do ponto material. Bom, o primeiro método que eu posso utilizar será o método do polígono fechado. Esse método aí, ele vem lá da ideia de quando a gente estudou vetores, pessoal, certo? Da regra do polígono fechado. E aí é o seguinte, o vetor soma é nulo quando a linha poligonal se fecha somente com os vetores parcela. Ou seja, os vetores que estão ali atuando, quando a gente faz a soma vetorial, utilizando essa regra do polígono, certo? Que os vetores eles ficam consecutivos, tá? Origem unido com extremidade. E aí quando o último vetor ele consegue fechar a figura polígono, significa que a força resultante ali ela é nula, tá certo? E a gente tem uma condição de equilíbrio. Bom, é como se eu pegasse aquela situação anterior, tá? As quatro forças, e fizesse aquela soma, juntando os vetores, e o último vetor, que seria o que? O F4, a última força, né? F4, ela fechasse, tá? A figura fechasse esse polígono, e aí eu poderia dizer que esse corpo, esse ponto material, estaria em equilíbrio. Tá bom? Esse é um dos métodos do polígono fechado que a gente traz ele lá da parte de vetores. A outra situação que a gente pode analisar, o outro método, pessoal, é a questão das decomposições cartesianas. Bom, o que é decompor? Também a gente vem lá da ideia de vetor, tá? Decompor, pessoal, é achar as componentes, ou seja, no eixo das abscissas e nos eixos das ordenadas. E aí, quando a gente tem aí essa decomposição no eixo x e no eixo y, a gente está fazendo aí as componentes vetoriais. E aí esse método é bem tranquilo. Por quê? Quando você faz a decomposição no eixo x e no eixo y, tá? Abscissa ordenada, a gente vai levar em consideração aquela inicial, que a força resultante sobre o corpo tem que ser igual a zero. Então, olha lá a condição que a gente vai ter. Se a força resultante vai ser igual a zero, então no eixo x, a força resultante em x deve ser zero. Como o eixo x é um eixo horizontal, pessoal, a gente vai levar em consideração o quê? A força que está para a direita, ela deve ser igual à força que está para a esquerda. Tá? E no eixo y, que é o eixo vertical, também essa força resultante deve ser igual a zero. Como o y é um eixo vertical, a gente vai levar em consideração o quê? Que a força que está para cima, ela deve se equilibrar com a força que está para baixo. E dessa forma, a gente considera totalmente a situação de equilíbrio, tá bom? Desse ponto material. Então, é um método muito utilizado, tá certo? Esse método das decomposições cartesianas. Ou seja, você decompõe essa força no eixo x, no eixo y, e aí você faz a questão de equilíbrio, tanto em x como em y. O que você tem em x, o que está para a direita, é igual ao que está para a esquerda. E o que está em y, o que está para cima, tem que ser igual ao que está para baixo. Beleza? E aí você fecha essa questão aí de equilíbrio do ponto material. Pessoal, a gente vai ver também agora a questão do equilíbrio do corpo extenso. Tá? Do corpo extenso, a gente vai levar as considerações, as dimensões dos corpos, elas vão influenciar aí no estudo, tá? E aí, quando a gente fala equilíbrio do corpo extenso, a gente vai lembrar aí, tá certo, pessoal, de rotação. Ou seja, a gente tem que levar em consideração não somente o movimento de translação, mas também o movimento de rotação. Porque a partir do momento que a gente vai exercer uma força, certo? Vamos ter um braço aí e vamos exercer uma força em relação ao eixo, essa força vai provocar uma rotação. Vai fazer, exemplo, uma barra, ela rotacionar em relação ao eixo de origem, tá bom? E aí, para que o corpo fique em equilíbrio, tá? A gente não pode ter nenhuma situação na qual esse corpo vai rotacionar. Então, para a gente equilibrar a translação, que seria a questão do horizontal e do vertical, a gente leva aquela questão da força resultante igual a zero, tá? E a questão de rotação que a gente vai ter agora, a gente vai levar em consideração o momento de uma força,
ou torque. O que é um momento de uma força, professor? O momento de uma força é quando uma força vai provocar uma rotação em um corpo, tá? Então veja só, a gente tem uma figura aqui que você pode notar, onde a gente tem, ó, um ponto de rotação que seria um eixo, tá? E a gente tem essa barrinha totalmente aí na horizontal, onde uma força F ela vai ser aplicada nessa barrinha. Você está vendo aí que essa força ela é aplicada de forma vertical, tá? E com sentido para baixo. Dessa forma, a gente está vendo que essa força ela forma 90 graus aí, né? Com a barrinha. E ela dessa forma, do jeito que está aí, ela vai provocar uma rotação. Uma rotação no sentido horário. Tá? Veja que ela está a uma certa distância do eixo. É fundamental a gente levar em consideração essa questão da distância, tá bom? Onde a força é aplicada. E aí, pessoal, é o seguinte, quanto mais próximo você aplicar a força em relação ao eixo, você vai ter mais dificuldade para rotacionar, certo? Quanto maior a distância em relação ao eixo que você aplica a força, certo? Você vai ter mais facilidade. Então, pessoal, aí a questão, quando você aumenta a distância, mantendo a mesma força, e você aumenta a distância, você está aumentando o momento, você está facilitando essa rotação. Quando você diminui a distância em relação ao eixo rotacional, você está diminuindo o momento, você está dificultando essa questão da rotação aí. Então, o exemplo que você pode fazer, fera, é um exemplo de uma porta. Você está entendendo aí a questão da porta, a questão da maçaneta. Veja que o eixo de rotação da porta seria as dobradiças, tá? Que prende a porta aí ao portal. E aí a gente percebe que a maçaneta ela está bem distante dessas braçadeiras aí, do eixo rotacional. E aí você sabe como é fácil abrir ou fechar uma porta rotacionando ela. Porque se eu tenho essa maior distância, eu vou ter aí um maior momento. Agora tente, fera, abrir uma porta, tá? Abra ela e depois tente fechá-la com o dedo bem próximo à dobradiça. Você vai ver que para conseguir rotacionar essa porta, você vai ter uma dificuldade bem maior, certo? Então, a gente tem que levar em consideração, quando estamos falando aí de momento, a força aplicada e a distância. A nossa equaçãozinha aqui, pessoal, ela fica aí, ó. Momento, tá certo? Em relação ao eixo, 0, é igual a mais ou menos F vezes D. Professor, o que seria esse mais ou menos? Pessoal, essa questão do mais ou menos aí, ela vai ser ligada à questão do sentido da rotação. Se criou uma notação, tá? Que a gente coloca aqui, ó, certo? O sinal positivo quando a rotação ela acontece no sentido anti-horário. E o sinal negativo, tá? Quando a rotação ela atinge aí o ponto horário, ela acontece no sentido horário. Isso foi uma convenção criada, tá bom? E nas bibliografias que a gente utiliza aí, a gente vê que realmente no sentido horário será negativo e no sentido anti-horário positivo, tá bom? E aí você precisa analisar a situação quando você estiver, né, pegando exercícios, né? Você analisar onde a força está sendo aplicada, o sentido dessa força na aplicação lá sobre o corpo e raciocinar, ou seja, interpretar como é que essa força vai produzir a rotação naquela barrinha, naquele corpo. Se vai ser horário ou anti-horário. Se for horário, aí você coloca o negativo. Se for anti-horário, positivo. Tudo bem? Beleza? É nóis. Então, passando aqui, pessoal, olha só. Resultante dos momentos. Veja que eu tenho aí uma chave, né? Uma chave. Eu tenho aí um parafuso, certo? E aí a gente utiliza essas ferramentas, tá, pessoal? Para facilitar essa rotação. Veja que essa chave ela tem um braço. E esse braço faz com que? Qual a ideia de ter esse braço? É aumentar a distância de aplicação da força em relação ao eixo. Então, pessoal, a gente tem dois pontos aí, o ponto A e o ponto B. Ou seja, pelo que eu te expliquei, fera, fica ligado, fica esperto, que a força que você vai ter no ponto A, ou seja, vai ser bem mais difícil do que a força aí no ponto B. Você vai ter mais dificuldade para conseguir rotacionar esse parafuso exercendo a força em A
do que em B. Por quê, professor? Porque em A está mais próximo do eixo. Quanto mais próximo você estiver do eixo, maior a dificuldade que você vai ter para produzir essa rotação. Tá bom? Então aí, como eu tenho duas forças, beleza? A soma dos momentos eles deve ser igual a zero. Para a gente conseguir equilibrar um corpo na questão de rotação, a gente vai considerar que o somatório de todos os momentos ele deve ser igual a zero. No movimento de translação, a gente considera a força resultante igual a zero, e no movimento de rotação, a gente considera que a soma dos momentos deve ser igual a zero. Tá bom? Então, aí nesse caso, o momento resultante vai ser a soma do momento de A com o momento de B. Beleza. E isso aí, para equilibrar, tem que ser igual a zero. Beleza? Tá aí, gente, a condição de equilíbrio, tá certo? Do corpo extenso. Primeira condição, tá? Resultante do sistema de forças nulo, ou seja, translação, né? Aquela questão que a gente utiliza lá de decomposição, ou seja, as forças no eixo X devem ser nulas e a força resultante no eixo Y também deve ser nula. Seria a primeira condição. Segunda condição, resultante dos momentos nulo, tá? Ou seja, o somatório de todos os momentos deve ser igual a zero. E aí, se a gente obedecer essas duas condições, a gente está equilibrando um corpo extenso. Tá ok? Então, pessoal, a gente finaliza aí com essa parte de estática, dá uma ideia para você, certo? Depois a gente vai fazer algumas aplicações de forma mais aprofundada, tá bom? Pessoal, a gente está entrando agora num tema que, de certa forma, ele está relacionado também a equilíbrio. Só que agora a gente vai ter um tema relacionado a equilíbrio dos fluidos, tá? Que é a parte aí de hidrostática. Hidrostática é um tema importantíssimo que você deve estudar, você deve botar aí nos dos assuntos mais importantes para que você possa estudar, revisar, estar sempre atento a ele, tá bom? Então, hidrostática está aqui o nosso conceito, é a parte da física que estuda os líquidos em repouso, ou seja, os fluidos em repouso, tá bom? Bem como as forças que podem ser aplicadas em corpos neles submersos. Bom, então, pessoal, na parte de hidrostática aí a gente vai estudar, certo? Alguns princípios, né? A primeira ideia que eu tenho aí de hidrostática, pessoal, é a ideia de densidade, tá? Ou seja, densidade já é um tópico, né? Uma grandeza aí que a gente já vem de outras disciplinas como química. A densidade de um corpo é uma razão, é uma comparação. Você diz, Miguel, comparação entre quem? Então, pessoal, a densidade é uma comparação, tá? Entre a massa do corpo e o seu volume, tá certo? Seu volume total aí. Então, a gente pode definir a nossa equaçãozinha aqui, ó, gente, D igual a M sobre V, ou seja, massa do corpo dividido pela velocidade do corpo. O que é interessante aqui na hidrostática, pessoal, é que a gente também consiga entender a questão das unidades. É importantíssimo, tá bom? Então, veja só, a gente está relacionando massa e volume. Então, massa pode ter unidade de grama, pode ter unidade de quilograma, certo? O volume também. A gente tem litro, a gente tem centímetros cúbicos, a gente tem metros cúbicos, beleza? No SI, pessoal, a gente tem que determinar a densidade aí em quilograma por metro cúbico, a unidade que a gente utiliza. Porém, nas questões, vocês vão ver que é pouca das vezes que aparece o quilograma por metro cúbico. Ele vai dar em outras unidades e você precisa aprender a fazer essa transformação. Mas é bem simples, eu vou mostrar para você aqui uma relação bem tranquila, beleza? Então, olha lá, M, massa do corpo, como eu estava dizendo a vocês, a questão das unidades, e VC, o volume do corpo, aí também com as suas devidas unidades, tá bom? Então, olha só, pessoal, tá aí, no SI, a massa específica e a densidade são medidas em quilograma por metro cúbico. Olha, você pode estranhar uma coisinha aí quando a gente lê, o que foi a questão da massa específica, né? A massa específica, pessoal,
ela meio que se parece com a questão da densidade. Só que, pessoal, a massa específica, o que vai diferenciar massa específica e densidade é quando a gente tem corpos ocos, quando a gente tem partes vazias, quer dizer, para um navio, certo? Tem a parte vazia. E aí, a gente, para considerar, para calcular a massa específica, a gente vai dividir a massa pelo volume não do corpo, e sim o volume da substância. Esse volume da substância será a diferença entre o volume total e o volume da parte oca. Tá ok? Aí a gente consegue determinar o volume da substância e aí ao dividir a massa por esse volume a gente consegue determinar a massa específica. Porém, pessoal, quando a gente está falando aí de corpos sólidos ou líquidos, não existe diferença entre massa específica e densidade. É tudo a mesma coisa. Tá bom? Então, se alguma questão para você falar aí que é líquido e der para você a questão da massa específica, não se estressa porque é a mesma coisa que está te dando a densidade. Não há diferença. Ok? Então, veja aí que ele fala massa específica e densidade são medidas em quilograma por metro cúbico no sistema internacional. Entretanto, as unidades grama por centímetro cúbico e quilograma por litro são muito usadas e práticas. Veja o que eu disse a vocês, tá? Nas questões, em algumas situações de exercício que vocês vão encontrar, não é comum já vir aí a unidade do sistema internacional. Ele trabalha muito com essa primeira aí, tá? Que seria o grama por centímetro cúbico. Trabalha muito, assim, acho que coisa de 70% das questões vem com essa unidade. E aí, pessoal, para a gente conseguir colocar na unidade do SI, né? A gente não vai fazer aquela coisinha que a gente fazia em velocidade, né? Multiplicar ou dividir por 3,6 não tem nada a ver com isso, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar essa escalinha aqui, ó. Veja, 1 grama por centímetro cúbico, tá? 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1 quilograma por litro. Olha aí a questão da densidade, certo? Ou seja, a cada 1 quilo é como se fosse 1 litro. 1 litro equivale a 1 quilo. Certo? Então veja que são equivalentes aí. 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 quilograma por litro. Ou seja, são equivalentes, não precisa aí a gente estar transformando. Mas se a gente quiser transformar isso aí para o sistema internacional, que é o quilograma por metro cúbico, aí a gente vai ter que multiplicar, gente, por 1000. Ou seja, 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1000 quilogramas por metro cúbico. Ou simplesmente 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Então veja como é simples. Se você tiver lá grama por centímetro cúbico na tua questão, no teu exercício, tá? E você quiser transformar para quilograma para metro cúbico, é só tu multiplicar por 10 a terceira. Então, exemplo, tu tem lá 3 gramas por centímetro cúbico. Queres transformar para quilograma por metro cúbico, então 3 gramas por centímetro cúbico é a mesma coisa que 3 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Tá ok? Ou seja, você conseguiu aí fazer essa transformação. Se fosse ao contrário, de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, você ia dividir aí por 1000, tá certo? Mas essa ideia aí é pouco provável. Normalmente a gente transforma aí, certo? De grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, que é o sistema internacional. Bom, eu coloquei aí essa observação que eu já tinha falado, quando a gente está falando de corpos maciços, tá? E líquidos, ou seja, quando a gente tem um corpo maciço e os líquidos, não há diferença entre massa específica e densidade. Tudo bem, gente? Beleza? Ótimo. Próximo tópico que a gente vai relacionar aí na hidrostática é a pressão exercida por uma força. Muito comum aí a gente falar de pressão. Pressão também é uma razão. Pressão é uma razão entre uma força, tá, perpendicular à superfície onde ela está sendo aplicada e uma determinada área. Então, quando eu faço a razão entre a força aplicada e a área, eu estou determinando a pressão. Ok? Então, aí a gente está vendo a figura onde a gente tem esse plano, uma determinada área A, e eu tenho uma força que já veja que eu coloquei força N, né?
força normal, ela é perpendicular. A gente já viu isso na dinâmica, toda força perpendicular, toda força normal ela é perpendicular à superfície. Ô professor, e se tiver por acaso uma força que não seja perpendicular, uma força oblíqua? Aí, meu querido, você tem que decompor essa força oblíqua até você encontrar a componente perpendicular. Para você determinar a pressão, você considera aí essa componente perpendicular, tá bom? Comparada com a área que essa força vai estar atuando. Beleza? Então, ou seja, você já deve ter ouvido falar na cama de prego, cadeira de prego, onde uma pessoa pode sentar ou deitar nessa cama, nessa cadeira, e não vai sentir desconforto algum. Poxa, mas o prego é pontiagudo. Pois é, mas você vai ter vários pregos. Então, vários pregos, um junto do outro, faz com que a área onde essa força está atuando, essa área ela distribua toda essa força, peso que você vai estar ali deitado ou sentado. E aí a pressão sobre o seu corpo vai ser mínima. Uma questão que a gente vai ter aqui, pessoal, da nossa equação, que é pressão, força sobre área. É a forma inversa que a gente tem de pressão e área. Veja que são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se a gente aumenta a área onde essa força vai ser aplicada, a gente diminui a pressão. Certo? Diminui a pressão. A partir do momento que você aumenta a área, você diminui a pressão, que seria a cama de prego ou a cadeira de prego. Agora, se você for sentar ou deitar em apenas um único prego, aí, ou seja, a área pontiaguda desse prego é muito pequena. Então, diminuindo a área, você vai aumentar a pressão e aumentando a pressão, esse prego vai perfurar o seu corpo. Ou seja, você vai sofrer um desconforto tremendo. Tá certo? Não faça isso, ok? Não faça isso. Ah, vou fazer o teste. Não é para fazer esse teste. Tá bom? Que você pode se machucar aí. Então, pessoal, tem que entender essa relação de pressão e área, que são inversamente proporcionais. É a questão, exemplo, de um bug, quando ele está andando pelas dunas. Por que um bug ele tem um pneu bem largo? Porque deixando o pneu bem largo, você aumenta a área de contato. Aumentando a área, a pressão diminui. E aí esse bug não atola nessa areia das dunas lá. Tá bom? Essa seria uma aplicação que a gente tem. Bom, pessoal, a questão de uma faca quando ela está cega, né? Ou seja, significa que o fio, a faca perdeu o fio, né? Ou seja, está grossa, aumentou a área, diminuiu a pressão. Aí você vai amolar a faca. O que é amolar a faca fisicamente? É diminuir a área. Diminuir a área, certo? Para criar novamente um fio, ou seja, uma área pequena, diminuindo a área, aumenta a pressão. E aí a faca ela corta perfeitamente, certo? Fica bem amoladinha. Bom, pessoal, questão das unidades, né? Como você está vendo que pressão é força sobre área, a gente pode dizer o seguinte, ó, força medida em newtons, tá? E área em metro quadrado, tá ok? Então a gente pode ter a unidade aí de pressão como sendo newton por metro quadrado. Esse newton por metro quadrado, a gente pode chamar ele também de pascal. Um newton por metro quadrado é a mesma coisa que um pascal. Existem outras unidades aqui de pressão. A gente tem o ATM, que é a atmosfera, certo? Muito usado na hidrostática. O mililitro de mercúrio também, que é conhecido como Thor, dentre outras, né? Eu coloquei aqui as que são mais utilizadas. Veja, pessoal, às vezes você precisa converter essa questão aí de Pascal, né, para ATM ou vice-versa. Então, fica atento aí, certo? Que um ATM, ou seja, uma atmosfera, equivale a 1 vezes 10 a quinta Pascal, ou seja, 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. E equivale também, uma atmosfera, um ATM, equivale também a 760 milímetros de mercúrio. Essa é a relação que a gente tem entre essas unidades. Apesar que é mais utilizada, né, esse mililitro de mercúrio é muito usado na química, né? Mas a questão do ATM e do Pascal aí é muito utilizada aqui na física, na hidrostática. Então, quando a gente quiser aí transformar, tá certo? Ou seja, ele der a questão em ATM, mas você quer usar aí no SI,
você precisa transformar esse ATM para Pascal. E aí você multiplica por 10 à quinta. Tá bom? 10 à quinta aí. Tudo bem, gente? Bom, primeiro tópico aí que a gente vai ver depois de pressão de uma força é a pressão hidrostática, ou também conhecida como pressão de uma coluna de líquido. Bom, essa pressão aí, pessoal, a gente considera esse recipiente. A gente está vendo esse recipiente aí, um ponto B lá no fundo do recipiente. E veja que tem uma lâmina d'água aí, que está a uma certa altura, né, do ponto B. Então, pessoal, a gente vê que esse ponto lá no fundo do recipiente, ele está sofrendo aí, ele está sujeito a uma pressão muito forte. Por quê, professor? Porque a gente tem acima do ponto B, ou seja, acima do fundo do recipiente, a gente tem essa coluna H de água toda sobre ele. E a gente sabe que como a água ela tem densidade, né, ela tem massa, ela vai ter um peso, uma força-peso. Então a gente vai ter todo esse peso dessa lâmina d'água, dessa coluna de água, certo? Acima do ponto B. Se a gente quiser calcular a pressão hidrostática, a gente vai usar a equaçãozinha, ó, dGH. Ou seja, D de densidade, a densidade do líquido, G, a aceleração da gravidade, e H, certo? Que vai ser a altura, certo? Da lâmina d'água, ou seja, da coluna d'água. Certo? Percebemos aqui dessa equaçãozinha, pessoal, vê só, que a pressão hidrostática depende da densidade, depende da gravidade e depende da altura. Bom, a densidade é constante, né? A densidade do líquido aí é constante. A gravidade também é constante. Então a gente percebe que para a gente modificar no mesmo líquido a pressão, ou seja, aumentar essa pressão ou diminuir essa pressão, a gente tem que variar o que? A altura. Então a gente percebe que essa pressão ela depende diretamente aí, certo, dessa altura. Ou seja, da altura da coluna de líquido. Então, ou seja, quanto maior a altura da coluna de líquido, maior vai ser a pressão. Ou seja, beleza? Se você quer aumentar a pressão, você aumenta a altura da coluna de líquido. Se você quiser diminuir a pressão, você diminui aí a altura da coluna de líquido. Tudo bem, pessoal? E aí você entende por que a caixa d'água da tua casa é colocada na parte superior. Ou seja, porque a gente vai ter uma maior altura. E tendo maior altura, a gente vai ter uma maior pressão aí da água chegando aí na torneira, nos chuveiros, enfim, da tua casa. Beleza? Bom, pessoal, a gente também pode entrar aí num tópico chamado pressão total em um ponto. Pressão total em um ponto. O que é pressão total em ponto? Quando a gente considera essa pressão total, é porque a gente vai ter a pressão do ar influenciando também. Além da pressão da coluna de líquido, a gente também tem a pressão atmosférica, tá bom? Então a pressão total, veja só, eu tenho aqui um recipiente, vamos supor que ele esteja aberto, então a pressão atmosférica ela vai estar sendo exercida aí nessa superfície do líquido. E esse ponto A ele está a uma altura H, abaixo aí, certo, da superfície, a uma certa profundidade H. Então a gente já percebe que pelo fato do ponto A estar a uma profundidade H, a gente já tem uma pressão dessa coluna de líquido, que é o dGH. Só que o ar, pelo fato do recipiente estar aberto, o ar aí vai estar influenciando. Então para a gente calcular a pressão total no ponto A gente vai somar a pressão da coluna de líquido com essa pressão atmosférica aí. Beleza? Essa PATM é a pressão atmosférica. Tá bom? Então, dGH seria a pressão da coluna de líquido, mais PATM seria a pressão exercida pelo ar. Ok, professor? Tranquilo. Bom, primeiro teorema que a gente vai estudar aí, pessoal, o chamado Teorema de Stevens. Tá? O Teorema de Stevens, pessoal, ele relaciona a diferença de pressão, a variação de pressão entre dois pontos. Para que exista uma variação de pressão entre dois pontos dentro de um recipiente, para que essa diferença exista, a gente tem que ter esses dois pontos a uma certa diferença de altura. Ou seja, eu tenho que ter um desnível entre esses dois pontos. Então, desde que dois pontos estejam em diferentes alturas, a gente vai ter sobre esses dois pontos
uma variação de pressão. Vamos ver a figura aqui, pessoal, olha só. Aqui eu tenho uma figura, né, onde eu tenho um ponto A e onde eu tenho um ponto B. Se a gente for analisar aí esses dois pontos, tá? A gente percebe que a pressão exercida no ponto B, ela é maior que a pressão exercida no ponto A. Por quê? Porque B está mais abaixo, ou seja, está com uma maior profundidade. E a partir do momento que você aumenta a profundidade, você está aumentando aquela altura em relação à superfície. Maior altura, maior pressão. Então, ou seja, entre o ponto A e o ponto B, a gente percebe que a gente tem uma variação de altura, um ΔH. Havendo essa variação de altura, significa que vai haver também, entre o ponto A e o ponto B, uma variação de pressão. Tá bom? E aí esse delta na física a gente indica variação, certo? ΔP é igual a dGH. Só que esse H, pessoal, a gente vai levar em consideração a diferença de altura entre os dois pontos. Na verdade, a gente vai ter a variação de pressão como sendo dG ΔH. Tá certo? Ah, professor, eu posso fazer o seguinte, eu posso calcular a pressão de B individualmente e posso calcular a pressão de A individualmente pela fórmula dGH, não posso? Pode. E depois eu subtraio os dois para saber a variação de pressão. Perfeito, você pode fazer isso. Vai ser mais trabalhoso, mas você vai chegar ao mesmo destino. Ou você pode fazer direto, né? Como a densidade e a gravidade vai ser a mesma aí para o ponto A e o ponto B, porque estão no mesmo líquido, a gente pode usar direto dG vezes ΔH, tá bom? Se ΔH, essa barrinha aí ficou errada aí nessa equação, certo? É só dG ΔH. Beleza, gente? Tranquilo. Bom, vamos em frente aqui, certo? Através desse teorema aí de Steve, a gente pode concluir o seguinte. Olhe para a nossa figura. Veja que no mesmo líquido eu tenho 3 pontos. Ora, se não há desnível entre esses 3 pontos, a gente percebe que eles estão no mesmo nível de referência aí, tá? O que é que eu posso dizer? Que esses 3 pontos, eles estão submetidos à mesma pressão hidrostática, tá bom? Então, ou seja, se a gente tiver a mesma altura para pontos aí diferentes, A, B e C, se eles estão no mesmo nível, tá? Significa que eles vão estar submetidos à mesma pressão. Ok? Bom, gente, vamos lá falar aqui, ó, do segundo tópico aqui. A gente falou do teorema de Steve e vamos falar agora do princípio de Pascal. Bom, gente, o princípio de Pascal ele é muito aplicado aí também nas mecânicas, nas prensas hidráulicas. Olha o que o princípio de Pascal ele diz. Quando um ponto, certo, de um líquido em equilíbrio sofre uma variação de pressão, todos os outros pontos também sofrem a mesma variação. Então, gente, quando a gente vai falar aí de prensa hidráulica, vejam pelo desenho, né? A gente tem 2 regiões aí, tá? Onde eu tenho um êmbolo, 2 êmbolos, um com a área 1 e outro com a área 2. Veja que a área 2 ela é superior à área A1. E aí eu estou aplicando uma força F1 nesse êmbolo que tem a área 1. A partir do momento que eu estou aplicando aqui, certo, pessoal, essa força em uma determinada área, a gente já viu que quando a gente compara a força com a área, a gente está analisando a pressão exercida. Então, eu vou provocar uma pressão onde você está vendo que esse reservatório aí, certo? Esse cilindro aí onde tem A1, ele é interligado ao outro cilindro ali onde tem A2. Certo? Outro êmbolo. Então, a gente pode dizer aí que a gente tem o mesmo fluido, né? Interligando os dois. E aí, quando eu aperto aí, ou seja, eu pressiono esse êmbolo com a força F1, eu exerço uma força nessa área 1, eu provoco uma pressão. Essa pressão, pessoal, ela vai ser distribuída para o outro lado, ou seja, onde está A2. Ou seja, o fluido ele transmite essa pressão. E aí muita gente às vezes se confunde e pensa, ah, professor, a pressão no ponto 1 ela é diferente da pressão no ponto 2. Não, pessoal, a pressão no ponto 1 ela é igual à pressão do ponto 2.
tá bom? Ou seja, os dois êmbolos eles estão interligados pelo mesmo fluido. Ah, professor, mas o êmbolo 2 aí, a 2 é maior que a 1. Correto, concordo com você. Mas pelo fato dele ter área maior, não quer dizer que a gente vai ter aí pressões diferentes. Não, o que é que ele diz no começo aí? Quando um ponto de um líquido em equilíbrio sofre uma variação de pressão, todos os outros pontos, independente de área aí, também sofrem a mesma variação. Ou seja, a pressão ela é transmitida igualmente de um ponto para outro através do fluido. O que vai mudar aqui, pessoal, é a força. Ou seja, a força F1 ela é totalmente diferente da força F2. Ou seja, força é diretamente proporcional à área. Quer dizer que quando eu estou olhando para essa figura, eu estou olhando que a área 2 ela é maior que a área 1. Isso quer dizer que a força F2 ela vai ser maior que a força F1. É uma utilização dessa prensa hidráulica. Eu posso erguer cargas muito pesadas exercendo uma pequena força. Ou seja, utilizando aí esse princípio de Pascal. Tá bom? Ou seja, uma força que ela é necessária para erguer um carro, vamos supor, de 1000 newtons, eu não consigo ter essa força de 1000 newtons. Mas eu posso, com 200 newtons, erguer um carro de 1000 newtons. Professor, como é que eu posso fazer isso? Pelo princípio de Pascal, utilizando a prensa hidráulica. Basta a gente ter regiões, ou seja, êmbolos de áreas diferentes. Ou seja, que aí a gente pode aumentar essa força. Uma força que eu exerço num ponto, eu posso duplicar, triplicar. Ou seja, essa força será multiplicada de acordo com essa proporção entre as áreas, tá bom? E aí a gente tem, P1 igual a P2, como pressão é força sobre área, a gente vai ter a relaçãozinha aqui, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, tá bom? F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Algumas questões, pessoal, eles colocam assim, questão do raio e do diâmetro. Bom, pessoal, a questão da área, quando a gente está analisando aí a área ela vai ser proporcional ao raio e ao diâmetro. Então, essa relação F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2, a gente pode levar em consideração F1 sobre R1 ao quadrado igual a F2 sobre R2 ao quadrado. Tá, gente? Como a área, a gente vai considerar essa área de um círculo, onde vai ser aplicada qual a área de um círculo? πr ao quadrado. E aí eu corto π de um lado com π do outro. Então só fica R1 ao quadrado e do outro lado R2 ao quadrado. Veja que quando é em relação à área, é F1 sobre A1, F2 sobre A2. Quando ele der raio, aí você não vai fazer F1 sobre R1, você vai fazer F1 sobre R1 ao quadrado. Tá bom? F2 sobre R2 ao quadrado. A mesma coisa ao diâmetro, tá? Ou seja, se ele falar aí na questão de diâmetro, então vai ficar F1 sobre diâmetro 1 ao quadrado igual a F2 sobre diâmetro 2 ao quadrado. Tá bom? Tá aí as outras expressões que vocês podem encontrar em alguns exercícios. Bom, pessoal, a gente vai aqui para princípio de Arquimedes. Ou seja, o último princípio que a gente tem aí, né? O Arquimedes, certo? E é o princípio que a gente fala aí do chamado empuxo. O empuxo é uma força na qual o líquido vai exercer sobre o corpo, desde que a gente tenha esse corpo submerso, ou seja, uma parte desse corpo está abaixo da superfície da água. E aí a gente vai ver que o empuxo ele será igual ao peso desse líquido deslocado. Você lembra daquela lei física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, quando o corpo ele penetra dentro de um líquido, aquela parte que ele penetrou, aquele peso que ele penetrou ali, vai deslocar uma porção de líquido. Então, a gente pode dizer que o empuxo é igual a esse peso deslocado, tá bom? Desse líquido aí. Então, olha só o que ele diz. Um corpo total ou parcialmente mergulhado em um fluido em equilíbrio recebe deste uma força de direção vertical e sentido para cima, cuja intensidade é igual a do peso do fluido deslocado pela parte imersa do corpo. Legal, então a gente pode ver aqui, pessoal, nessa figura, olha só, eu tenho um reservatório e eu tenho aí uma esfera.
Veja que praticamente aí a gente tem 50% da esfera fora d'água e 50% da esfera dentro da água submersa. Então essa parte submersa aí faz com que surja uma força que o líquido vai exercer sobre a esfera, que essa força ela é vertical, com sentido para cima, conhecida como de empuxo, tá bom? Então, essa força ela só vai surgir a partir do momento que um corpo desloca, certo, uma porção de líquido. Bom, a equaçãozinha que a gente vai ter aí do empuxo, gente, muita gente lembra que é o empurre devagar, a gente, né, estuda aí E de empuxo, dVg. D, densidade, V, volume, G, gravidade. Se liga só em algumas coisas. Esse D, que é essa densidade, é sempre a densidade do líquido e não a densidade do corpo que está imerso. É a densidade do líquido. O V, pessoal, é o volume submerso. Você só vai considerar, nesse caso, se eu fosse calcular um empuxo aí sobre essa esfera, eu ia considerar somente a metade do volume da esfera, porque é a metade dela que está embaixo d'água. Tá ok? E G, a aceleração da gravidade. Tá bom, gente? Veja só. Alguns casos que a gente vai analisar aqui seria o seguinte, ó, no princípio de Arquimedes. Caso A, caso B e caso C. Tá ok? Bom, o que a gente percebe aí? Se você olhar direitinho, professor, é a mesma coisa. Não. Se você olhar direitinho, você vai ver a questão dos vetores em relação ao peso e ao empuxo, o tamanho dos vetores. A gente sabe que em vetor, o tamanho do vetor indica o módulo, né? Ou seja, quanto maior a seta, significa que aquele vetor tem maior intensidade, tem maior módulo. Então, olha só o que ele diz. O empuxo é a força resultante das forças de pressão exercidas pelo fluido sobre a superfície do corpo imerso. Então, olha só. No caso A, o que é que eu vou ter na figura A? Eu vou ter na figura A, a gente percebe que o vetor da força peso, que é sentido para baixo, né, direção vertical, sentido para baixo, esse vetor ele tem tamanho, comprimento maior que o vetor empuxo. Os três corpos eles estão debaixo, tá, da superfície. Tá? E aí a gente percebe que como o peso, o vetor ele é maior, significa que a força peso está sendo maior que o empuxo. Nesse caso, esse bloco está se deslocando para o fundo do recipiente, ou seja, na situação A, quando o peso for maior que o empuxo, a gente pode concluir que esse corpo está afundando. Na situação B aqui, pessoal, o que é que a gente percebe na situação B? Olha só, na situação B a gente pode notar que, comparando o tamanho das setinhas, a gente pode notar que a setinha do empuxo, né, o comprimento do vetor, ele é um pouco maior que o comprimento da força peso. E aí, se eu falar que a força de empuxo é maior que o peso, eu posso dizer que esse corpo ele não está afundando, e sim ele está se deslocando para a superfície, ele está subindo. Ele está tendo uma aceleração aí ascendente, ou seja, para cima, devido ao empuxo ser maior que o peso. E em algumas situações de equilíbrio, a gente vai ter o caso C. No caso C, a gente pode comparar o comprimento dos vetores, do peso e do empuxo, e a gente pode notar que eles têm o mesmo comprimento. Ou seja, se eles têm o mesmo comprimento, significa que esse corpo na figura C ele nem está afundando e nem está se deslocando para cima. Ou seja, eu tenho aí o chamado equilíbrio hidrostático, que é quando o empuxo se iguala ao peso. Ou seja, o corpo está aí totalmente em equilíbrio hidrostático. Tá bom? Não tem aceleração, certo? Ou seja, a força resultante aí sobre o bloco, sobre o corpo, é nula. Tá certo, pessoal? Então, gente, de certa forma, a gente vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí a aula, tá, de estática e hidrostática. E logo mais faremos algumas aplicações, alguns exercícios, onde a gente aí vai poder visualizar de forma aí melhor essa parte teórica onde a gente pôde estudar. Então, um grande abraço do professor Miguel. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Até a próxima, gente. Tchau.